Olá, querida amiga, ótimo e colorido dia para você. Tudo bem? Espero que sim. Seja bem-vinda ao meu canal Artes da Eliane de Tudo Um Pouco. Aqui embaixo na descrição desse vídeo eu vou deixar dois links. O primeiro é do meu curso Blusa Meia Estação em Crochê. Clique no link abaixo para saber mais informações. E o segundo link é do meu grupo gratuito e fechado do Facebook. Peça para participar também. Hoje eu vou te ensinar a fazer um casaquinho de bebê em tricô com o ponto pipoca para um bebê de 1 a 3 meses. A gente vai iniciar pelas mangas. Para fazer esse casaquinho de bebê em tricô com o ponto pipoca, eu vou utilizar a lã Círculo mais Bebê Cores. A textura dela é 200, essa cor chama Matelacê, o código é 9081. Para me facilitar a gravação, eu vou usar agulha de tricô circular 3,5 milímetros, mas você pode usar a reta também se você não tiver. Não, de novo. Tesoura, agulha de tapeçaria, 3 botões, fita métrica, marcadores e 2 alfinetes de segurança. Neste casaquinho, nos outros que eu dei aqui no YouTube, eu dei 2 casaquinhos top-down. Só que agora esse aqui a gente vai fazer de forma diferente. A gente vai começar pelas mangas e a gente vai fazer o casaquinho de baixo para cima e depois a gente vai costurar as mangas no casaquinho. Então, eu já adiantei a primeira manga aqui e coloquei no alfinete de espera. Mas eu vou te ensinar como faz a outra manga, que é exatamente igual essa daqui que já tá feita. A gente vai colocar 46 pontos na agulha. O ponto pipoca, eu também vou deixar o link aqui abaixo na descrição desse vídeo, que eu já ensinei a fazer esse ponto. Esse ponto, ele é múltiplo de 4. Quer dizer que a gente tem que colocar de 4 em 4 pontos na agulha, para que a gente consiga fazer certinho esse ponto. Aqui eu vou colocar 44 pontos mais 2. Por que mais 2? Porque eu vou colocar 2 pontos de borda em tricô, para facilitar na hora da gente fazer a costura da manga. Então, aqui nas mangas, eu vou colocar 44 mais 2, quer dizer que eu vou colocar 46 pontos na agulha. E no corpinho, depois eu vou te explicar que lá eu não vou colocar esse mais 2, porque no corpinho a gente não vai ter que fazer o ponto de borda para fazer a costura. Esse ponto pipoca, ele é feito do lado do avesso, tanto é que esse fiozinho aqui tá no direito, mas a gente vai considerar, lembra-se sempre que quando o fio tá no direito do trabalho, aqui é o direito do trabalho. Mas como esse ponto pipoca, ele se forma do lado do avesso do trabalho, tanto é que esse fiozinho tá do lado esquerdo, então a gente vai utilizar esse lado do trabalho para cima, considerando ele como direito, porque é aqui que tá a graça do trabalho, né? Os pontos pipoca. A gente vai fazer aqui o ponto barra 1 por 1 por 10 carreiras. Então, aqui, já vou te mostrar nesse aqui. O ponto pipoca, o ponto barra 1 por 1 na minha tensão de ponto aqui, eu fiquei com 10 carreiras, fiquei com 3 centímetros. E depois eu vou trabalhar 23 carreiras do ponto pipoca. 14 centímetros. Então, eu vou ficar com o total aqui da manguinha de comprimento, por enquanto, né?
de 17 centímetros. Por que por enquanto? Porque depois a gente vai juntar ele na pala e aí ela vai ficar um pouquinho maior. Fiz essas carreiras por 23 carreiras de ponto pipoca, fiquei com 14 centímetros. E depois a gente vai fazer essa diminuição aqui nas cavas, que eu vou te mostrar no decorrer do trabalho. A gente vai deixar um pouquinho de fio aqui a mais, para a gente depois poder fazer a costura lateral da manga, conforme eu já te expliquei agora há pouco. Então, a gente vai colocar 46 pontos na agulha. Lembra-se, o ponto pipoca ele é múltiplo de 4 e nesse caso aqui eu vou colocar mais 2 para fazer de borda. Se você não souber colocar os pontos na agulha, eu também vou deixar aqui na descrição desse vídeo uma aula em que eu ensino a colocar esses pontos. Coloquei os 46 pontos na agulha, vou dar um nozinho aqui na ponta para não escapar os pontos. E esse aqui, como eu falei, é o lado direito do trabalho, quando esse fiozinho tá do lado direito. Vou deixar esse fio grande aqui, conforme ficou, para depois fazer a costura lateral da manga. Só vou dar um nozinho aqui para não ficar me atrapalhando esse fio longo. E eu saber também onde que vai ser o direito aqui, por enquanto, né, do trabalho. Como eu já te expliquei, o ponto pipoca é feito do avesso, então depois ele vai considerar o avesso como sendo o direito. Esse casaquinho, eu tô fazendo para um bebê de 1 a 3 meses, por isso que eu usei essa agulha 3,5. Se você quiser fazer para recém-nascido, você pode usar esse mesmo fio e usar a agulha número 3 milímetros. Eu vou deixar uma tabela que já está até lá no meu grupo gratuito e fechado do Facebook, com os tamanhos dos casaquinhos, o comprimento, a agulha de tricô a ser utilizada, os fios que você pode usar e também o comprimento do casaquinho e o comprimento das mangas. Então, conforme você for aumentando a idade do bebê, você vai aumentando a numeração da agulha e também a espessura, que é a textura dos fios, do fio que você for utilizar. Então, aqui a gente vai fazer ponto barra 1 por 1. Eu vou começar com um tricô, fio para trás, um meia, fio para frente, um tricô, fio para trás, um meia. Por isso que esse ponto chama ponto barra 1 por 1, porque uma hora eu vou fazer um tricô, depois eu faço um meia, um tricô, um meia. Esse ponto ele também é conhecido como ponto sanfona. Então, eu vou fazendo assim até o fim da carreira. Um tricô, um meia. Depois eu venho te explicar a próxima carreira. Eu te oriento a você sempre ter um papel em mãos e uma caneta, para você não se perder na hora que você estiver fazendo. É bom você sempre ir anotando tudo o que você for fazendo, porque numa próxima vez que você for fazer a mesma peça, você já sabe o que você fez. Isso eu digo quanto à receita. E também você colocar, por exemplo, aqui eu te falei que eu vou fazer ponto barra 1 por 10 carreiras. Então, eu coloco aqui números de 1 a 10. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Conforme eu for fazendo as carreiras, eu já vou ticando. Vou terminar a primeira, tico ela. Entendeu? Para você não se perder, porque às vezes você tem que parar o trabalho para fazer alguma outra coisa
E para quem não tem muita experiência, não vai saber onde é que parou. Então assim você não se perde. Então já estou finalizando aqui a primeira carreira. Um tricô, um meia, um tricô, fio para trás, um meia. Sempre que a gente termina em meia, sempre que do lado do direito é meia, do lado do avesso vai ser tricô. E vice-versa. No ponto tricô, do lado do avesso, ele se apresenta em meia. Então aqui a gente vai acompanhar os pontos conforme eles se apresentam. Se aqui é tricô, esse tracinho deitado, eu faço tricô. Aqui, como é meia, que é um Vzinho, eu faço meia. Então, eu vou acompanhar os pontos aqui. Um tricô, um meia. Um tricô, um meia. O ponto é bem delicadinho, mas acho que dá pra você ver aqui, ó. O tricô é um tracinho deitado e o meia é como se fosse um Vzinho. Então, eu vou fazendo assim até o fim da carreira. Depois, na carreira seguinte, como aqui eu vou terminar em meia, do outro lado eu inicio em tricô. Eu vou fazendo um tricô, um meia, um tricô e meia por 10 carreiras, até eu atingir 3 centímetros de comprimento. Eu vou adiantar essa parte, depois eu venho te mostrar como fazer o ponto pipoca. Finalizei os 3 centímetros do ponto barra 1 por 1, as 10 carreiras. Agora a gente vai começar a fazer o ponto pipoca. A gente faz um tricô de borda. E esse ponto ele é múltiplo de 4, por quê? Porque para fazer o ponto a gente vai precisar de 4 pontos. Então, nesse primeiro ponto, a gente coloca o fio para trás e a gente vai fazer 3 pontos no mesmo lugar. A gente faz um meia, não derruba o ponto, fio para frente, um tricô. Faz o ponto tricô, fio para trás, outro meia, daí que a gente vai derrubar esse ponto. Nesse ponto, a gente fez um aumento de 3 pontos. Agora, a gente tem que fazer a diminuição, para que a gente continue com a mesma quantidade de pontos. Então, aqui a gente vai pegar 3 pontos juntos em tricô. Escapou. 3 pontos juntos em tricô. Fio para trás, vai ser a repetição desses pontos até o fim da carreira, fazendo somente um tricô no último ponto, que é o ponto de borda. Então, a gente faz novamente, né? Colocamos o fio para trás, pega o ponto, faz um meia, fio para frente, um tricô, fio para trás, um meia. Aí, derrubamos o ponto. Laçada, quer dizer, fio para frente e pega 3 pontos juntos em tricô. No começo ele fica um pouco apertadinho, mas depois ele vai ficando mais folgado. Repete, fio para trás, um meia, fio para frente, um tricô, fio para trás, um meia. Daí a gente derruba o ponto. Fio para frente, faz os 3 pontos juntos em tricô. Vai fazendo assim até o fim da carreira. Fio para frente, faço 3 juntos em tricô. E mais um tricô de borda. Na segunda carreira, a gente vai voltar tudo em tricô.
Aqui eu também oriento para que você faça a seguinte anotação. Você coloca assim, 1, 2, 3, 4. A primeira carreira que a gente acabou de fazer, a segunda que é o avesso vai ser o tricô, a terceira eu vou te explicar e a quarta também o avesso em tricô. Então, a gente já fez a primeira, vamos para a segunda. Avesso tudo em tricô. Do começo ao fim. Todos os pontos a gente faz aqui individualmente em tricô. O que tiver sozinho a gente faz, e os 3 que tiverem juntinhos aqui a gente faz também individualmente cada um. Se você tiver alguma dúvida com relação a esse ponto, eu já dei uma aula aqui no YouTube, somente do ponto pipoca. Eu vou deixar o link abaixo aqui na descrição desse vídeo. Se você tiver alguma dúvida, é só você olhar a aula que você vai saber certinho como faz o ponto. Que lá no vídeo eu fiz com uma lã de textura maior, então tá mais visível, né? Do que esse aqui que é mais delicadinho, que a textura desse fio é bem mais fina. Mas não tem erro, é só você seguir o vídeo que você consegue fazer. Terminamos a segunda carreira, tica o número. Vamos para a terceira. Na terceira a gente vai intercalar os pontos pipocas. Então, a gente começa com um tricô. E aonde tiver os 3 pontos juntos, a gente vai fazer os 3 juntos em tricô. Fio para trás. E aonde tiver o ponto sozinho, dá pra gente perceber aqui, ó, o ponto sozinho, a gente faz os 3 no mesmo lugar. Então, um meia, fio para frente, um tricô, fio para trás, um meia. Daí, derruba o ponto. Então, a gente tá repetindo os pontos somente agora intercalando nessa terceira carreira. Então, o próximo são os 3 juntos em tricô. E no próximo ponto, a gente põe o fio para trás, que ele tá sozinho aqui. A gente faz um meia, fio para frente, um tricô, sem derrubar o ponto. Fio para trás, um meia. Depois do terceiro, aí a gente derruba o ponto. Fio para frente, faz os 3 juntos em tricô. A gente vai fazendo assim até o fim da carreira, deixando o último ponto para ser feito em tricô, que é o ponto de borda. Finalizando a carreira, agora eu vou fazer um meia, um tricô, um meia, no mesmo lugar. Fio para frente, 3 juntos em tricô. Fio para trás, no que estiver sozinho, vou fazer 3 no mesmo lugar. Um meia, fio para frente, um tricô, fio para trás, um meia. Fio para frente, o tricô de borda. Terminei a terceira carreira. Venho aqui no papel, tico a terceira carreira. E a quarta carreira, que é o avesso, eu vou voltar tudo em tricô. Então, aqui as pipocas já foram se formando, tá vendo? Faço a quarta carreira, quando eu voltar para o direito, eu volto para a primeira carreira.
fazendo novamente como eu fiz na primeira carreira aqui anteriormente. Faço um tricô de borda, voltar com um ponto aqui, faço os 3 no mesmo ponto, que é o ponto pipoca, e 3 pontos juntos em tricô. 3 no mesmo ponto, meia, tricô, meia, e depois os 3 juntos em tricô. Vou fazendo essa repetição de carreiras da primeira à quarta carreira, até atingir os 23 pontos pipoca. Vê que na primeira carreira tá aqui a pipoquinha, depois na segunda ela já fica intercalada, a segunda carreira. Então vai ser essa repetição da primeira à quarta carreira. Aqui eu fiquei com, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 pipoquinhas. No comprimento da manga. Então, se você tiver alguma dúvida, volte o vídeo do link que está aqui na descrição de como fazer o ponto pipoca. Mas não tem erro, é a repetição dessas 4 carreiras. Eu vou adiantar o trabalho e depois eu venho te mostrar como que a gente vai finalizar esta manga. Cheguei nas 23 carreiras do ponto pipoca. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Isso quer dizer que para fazer cada ponto pipoca, eu preciso de 4 carreiras. Então, eu fui fazendo aquelas anotações. 4 carreiras e fui ticando. Então, eu fiz uma vez, 2 vezes, 3 vezes. 3 vezes 4, 12. Então, para você saber, no total eu fiz 12, mais 12, 24, mais 12, 36, mais 12, foram 48 carreiras para atingir, que é igual às 23 carreiras de ponto pipoca. Porque para fazer cada ponto pipoca aqui na carreira, eu preciso de 4 carreiras. Agora, eu parei aqui do lado do avesso, viro para o lado do direito e vou arrematar 3 pontos aqui para a gente fazer a cava. Então, para arrematar, a gente vai fazer tudo deste lado em ponto tricô. Então, eu faço o primeiro tricô aqui, faço o segundo, passo o primeiro por cima do segundo, arrematei um ponto, faço o segundo ponto, passo o primeiro por cima do segundo, arrematei 2 pontos, faço mais um ponto tricô, passo o primeiro por cima do segundo, arrematei 3 pontos, que é do lado aqui da cava. Agora, eu vou fazendo todos os restantes dos pontos, tudo em tricô, até o fim da carreira. Finalizando a carreira. Viro do lado do avesso e agora vou arrematar 3 pontos deste lado também. Como eu fiz tricô do lado do direito, aquele se apresenta no avesso, então eu vou arrematar, vou fazer todos os pontos em meia agora. Então, eu faço um meia, faço o segundo meia, passo o ponto anterior por cima desse, arrematei um ponto. Faço o segundo ponto, passo o primeiro por cima dele, arrematei 2 pontos.
faço o outro meia, o terceiro ponto, passo o anterior por cima desse, arrematei 3 pontos. Agora eu vou seguir fazendo meia no decorrer de toda a carreira, até o fim da carreira. Finalizando aqui a carreira em meia. Fiz o arremate aqui das cavas dos dois lados da manga. E este lado é o lado que eu vou considerar o lado direito do trabalho, porque como eu já falei, o ponto pipoca fica do lado do avesso. Mas como eu quero que esse ponto apareça, eu vou considerar esse lado do direito. Vou arrematar o fio. Eu posso cortar o fio, que agora a gente não vai mais utilizar aqui na manga, porque depois a gente vai juntar a manga ao corpo. E agora eu vou passar esses pontos para um alfinete de segurança. Se você não tiver esse alfinete de segurança, você pode passar por uma outra agulha de tricô para poder segurar esses pontos. Então eu vou passar todos eles, depois eu vou arrematar aqui esse fio aqui atrás e vou passar todos os pontos para agulha para esse alfinete de segurança ou para uma agulha de tricô, se você não tiver esse alfinete. Cuidado para não perder nenhum ponto. De passar todos os pontos para o alfinete de segurança. Agora eu venho aqui e fecho esse alfinete para que os pontos não caiam. E aqui eu vou pegar aquele fiozinho em que a gente vai fazer, deixou aqui para fazer o arremate. Então eu caminho aqui atrás, nos próprios pontos que a gente fez do ponto tricô, e vou escondendo o fio aqui atrás do trabalho. Por essa própria carreira aqui que a gente tem em tricô. Passo daqui para lá, de lá para cá. Daqui para lá. Quando chegar aqui numa certa altura, eu dou um nozinho, sem repuxar o trabalho, segura para não repuxar. Esconde por mais uns pontos. Pronto, tá escondido. Então, deixa à espera. As duas mangas estão prontas. É que eu não tenho dois alfinetes iguais, mas olha aqui, ó, as duas estão exatamente do mesmo tamanho. Para fazer o corpo do casaquinho, eu vou deixar uma boa quantidade de fio e vou colocar 142 pontos na agulha. Coloquei 142 pontos na agulha, posso cortar o fio. E dou um nozinho aqui para não perder os pontos do trabalho. Viro do lado direito do trabalho. E agora eu vou fazer 4 cordões em tricô. Quer dizer que eu vou fazer 8 carreiras em tricô.
direito e avesso, tudo em tricô. Eu havia falado para você que eu ia fazer 4 cordões de tricô, mas eu resolvi fazer 5 para que a barra ficasse um pouquinho maior. Pulando, um cordão de tricô equivale a 2 carreiras em tricô, 1, 2. Então aqui um cordão são 2 carreiras em tricô, então eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 cordões em tricô equivalem a 10 carreiras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Porque um cordão de tricô equivale a 2 carreiras em tricô. Aqui eu fiquei com 2 centímetros de barra. Agora a gente vai começar a fazer o ponto pipoca. Só que antes dele eu vou fazer 5 tricôs para fazer uma borda lateral aqui, uma barrinha lateral do casaquinho. Então eu faço 5 tricôs, 1, 2, 3, 4, 5. Eu vou deixar 5 tricôs aqui para a borda no início e 5 tricôs no final da carreira também, tanto no direito quanto no avesso, sempre em tricô, esses 5 pontos iniciais e os 5 pontos finais da carreira. Lembra que inicialmente eu falei para você que a gente colocou 142 pontos iniciais e que o ponto pipoca ele tem que ser múltiplos de 4. Então a gente vai contar aqui 5 pontos iniciais em tricô e 5 pontos finais aqui no fim da carreira, são 10 pontos. 142 tira 10 pontos, eu fico com 132 pontos. 132 pontos é divisível por 4, porque se eu pegar 132 e dividir por 4, eu vou ficar com 33 pipoquinhas aqui no decorrer do trabalho. Por quê? Porque como eu já te expliquei, o ponto pipoca é múltiplo de 4, cada pipoquinha precisa de 4 pontos para ser feita a pipoca. Então, por isso, aqui, nesse meio aqui, entre a barra de um lado e a barra do outro lado, eu tenho que ficar com um número que seja divisível por 4. É a mesma coisa que dizer que 132 pontos é múltiplo de 4, porque de 4 pontos, colocando de 4 em 4, eu vou chegar nesses 132 pontos. 132 dividido por 4 dá um número inteiro de 33 pipoquinhas que vão ficar aqui no decorrer das carreiras, de cada carreira. Então agora eu vou começar com o ponto pipoca, conforme eu fiz em toda a manguinha. Então eu faço aqui no primeiro ponto, coloco o fio para trás, no mesmo ponto eu vou fazer um meia, um tricô, um meia, fio para frente, 3 juntos em tricô, fio para trás, no mesmo ponto eu faço um meia, um tricô, um meia, sem derrubar o ponto da agulha. Quando eu fizer o terceiro ponto, daí eu derrubo. Fio para frente, 3 juntos em tricô. E vou repetindo assim até o fim da carreira.
Lembrando que eu tenho que deixar os 5 últimos pontos que vão ser feitos em tricô, que é a barrinha aqui do outro lado do casaquinho. Na manga eu fiz 23 pontos pipocas no decorrer de todo o trabalho. Lembra que eu falei para você que foram 48 carreiras e 23 motivos do ponto pipoca. Aqui no corpo do casaquinho, ao invés de 23, a gente vai fazer 25 pontos pipocas, para ficar um pouquinho maior o corpo do casaco. Então, quer dizer que aqui eu utilizei 48 carreiras. No casaquinho vão ser 72 carreiras no total. Sendo que a cada 4 carreiras eu faço um motivo do ponto pipoca. Eu vou adiantar aqui essa carreira até faltarem os 5 pontos que são os pontos de borda. Agora fazendo os últimos 4 pontos com o ponto pipoca, deixando 3, 4, 5 para o ponto de borda. Então, eu vou fazer no mesmo ponto um meia, um tricô, um meia, derrubo o ponto, fio para frente, faço 3 juntos em tricô. E os últimos 5 pontos em tricô, que são os pontos de borda. Viro do lado do avesso. A segunda carreira do ponto pipoca é tudo em tricô. Então, eu vou fazer aqui no avesso também, né? Os 5 tricôs de borda. 1, 2, 3, 4, 5. Então, como a segunda carreira do ponto pipoca é tudo em tricô, eu sigo fazendo tricô até o fim da carreira. Depois eu volto na terceira carreira do ponto pipoca no lado direito do trabalho. Agora, do lado do direito, vou para a terceira carreira do ponto pipoca. Faço 5 tricôs, que são os pontos de borda. 1, 2, 3, 4, 5. Deixo o fio para frente e aqui eu tenho os 3 pontos juntos. Dá para reparar bem aqui, ó, os 3 juntos. Então, quer dizer que eu vou pegar os 3 juntos e aqui eu vou fazer os 3 no mesmo ponto. Então, eu venho aqui. Pego os 3 pontos juntos em tricô. Fio para trás. Aqui onde tem o ponto sozinho, eu vou aumentar os 3 pontos que eu acabei de diminuir. Então, eu faço um meia, fio para frente, um tricô, fio para trás, um meia. E dessa forma, a gente vai intercalando os pontos. Fio para frente, pego os 3 juntos em tricô. Fio para trás,
no que tiver sozinho aqui, eu faço um meia, fio para frente, um tricô, fio para trás, um meia e agora sim derrubo o ponto. Recoloquei os 3 pontos que eu havia diminuído aqui. Novamente fio para frente. Três pontos juntos em tricô. Fio para trás. Um meia, fio para frente, um tricô. Fio para trás, um meia e agora sim derrubo o ponto. Fio para frente e continuo fazendo essa repetição. 3 pontos juntos em tricô e no próximo eu faço os 3 pontos no mesmo lugar. Depois do terceiro que eu derrubo o ponto. Quando chegar aqui no fim da carreira, novamente eu reservo aqui 5 pontos para fazer os 5 pontos de borda em tricô. Viro o trabalho, aqui eu tô no direito, depois no avesso a quarta carreira é tudo em tricô. Daí eu volto na primeira, conforme eu fiz aqui na manga. Eu volto na primeira carreira, faço a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, volto na primeira carreira, sempre deixando os 5 pontos em tricô de borda, não esquecer desses 5 pontos. Eu vou adiantar o trabalho até que eu atinja no comprimento do corpo do casaquinho 25 pontos pipoca. Qualquer dúvida, você volta o vídeo na parte da manga, ou se você tiver dúvida no ponto pipoca, como eu já falei, aqui embaixo na descrição desse vídeo, eu vou deixar a aula em que eu ensino o ponto pipoca bem no detalhe. Para o vídeo não ficar muito repetitivo aqui e não ficar muito longo, eu vou adiantar essas 25 carreiras, 25 motivos, né, do ponto pipoca, intercalados aqui, sendo que cada motivo é composto por 4 carreiras. Eu resolvi fazer 26 carreiras do ponto pipoca, do motivo do ponto pipoca, para ficar um pouquinho mais comprida, e cheguei a 17 centímetros de comprimento por enquanto. As 26 carreiras do motivo de ponto pipoca equivalem a 52 carreiras no total. Eu vou parando essa aula por aqui para ela não ficar muito grande. Essa vai ser a parte 1 desse casaquinho. A semana que vem eu trago a parte 2, onde a gente vai fazer as divisórias aqui de frentes e costas e vai colocar as mangas que a gente já fez aqui no casaquinho, unir as mangas e terminar a parte da pala. Eu aguardo a foto do corpo do seu casaquinho juntamente com as mangas lá no meu grupo gratuito e fechado do Facebook. Até a próxima aula, até a parte 2 da continuação desse vídeo. Beijos coloridos e fiquem com Deus. Tchau!